Diga, pessoal, hoje vamos falar de mais um conflito que teve um papel muito importante durante a Guerra Fria, que foi a Revolução Cubana. Vamos nessa? A Revolução Cubana foi um dos momentos mais turbulentos da história da Guerra Fria e foi uma revolução que impactou, mas impactou demais a história das relações internacionais. Por vários motivos. Primeiro, vou logo entrar nessa questão, a Revolução Cubana foi uma revolução socialista que aconteceu no continente americano. E todos nós sabemos que a América é o maior reduto de poder dos Estados Unidos. Então, aconteceu uma revolução que explodiu numa ilhazinha e que implantou o comunismo no epicentro de poder do capitalismo internacional, por si só já é uma ameaça. Não é? Então, imagine que a Revolução Cubana ela acabou, inclusive, sendo usada como referencial teórico, como referencial histórico, para a eclosão de movimentos de caráter revolucionário em todo o continente americano. Porque a Revolução Cubana ela acabou se transformando num referencial, numa fonte de inspiração para a América. Então, vários movimentos de esquerda se diziam comunistas, marxistas, beberam, influenciaram-se com a Revolução Socialista de Cuba. Só por isso, a Revolução Cubana, de per si, já é um evento da Guerra Fria de grande magnitude. Não bastasse, foi por conta e em consequência da Revolução Cubana que explodiu aquela que é considerada uma das maiores crises da Guerra Fria, a crise dos mísseis. A crise dos mísseis explodiu em 1962. Foi um episódio que durou 13 dias e que por um triz não levou o mundo ao seu ocaso, à sua destruição. Então, por essa razão e uma série de outras, por essas razões e outras, que faz-se muito importante que entendamos o processo de Revolução Cubana e como essa revolução aconteceu e assim como fizemos com a Revolução Chinesa, com a guerra na Coreia, vamos falar da Revolução Cubana, das origens, estendendo a história de Cuba até os dias atuais. Tranquilo? Então, quando foi que a Revolução Cubana começou? A semente da Revolução Cubana ela foi plantada com... Bom, a história da Revolução Cubana, podemos dizer que ela se inicia no final do século XIX. Cuba foi uma das últimas colônias do mundo a se libertar do domínio espanhol. Porque nós sabemos que a América, quase que integralmente, excetuando-se o Brasil, a América, quase que integralmente, era colônia da Espanha. E Cuba foi uma das últimas, colônia de Espanha a se libertar do Pacto Colonial. Então, em 1899, Cuba ficou independente dos Estados Unidos. Já em 1899, os Estados Unidos ajudariam Cuba a se tornar independente. Em 1899, então, Cuba tornou-se independente da Espanha. Foi uma das últimas colônias a se libertar do domínio espanhol. É importante notar que este processo de independência acontece
com a ajuda, o apoio logístico, financeiro, militar norte-americano. Em verdade, os Estados Unidos eles tinham interesse no processo de independência de Cuba, porque a nação norte-americana queria utilizar a ilha de Cuba em seu próprio benefício. Cuba está numa posição, geopoliticamente falando, muito, mas muito estratégica. Então, para os Estados Unidos, controlar a navegação de Cuba era de uma importância sumária. Por isso, os norte-americanos, em 1899, ajudaram a ilha de Cuba, ajudaram, entre aspas, a se tornar independente. Só que, neste ano, quando Cuba se liberta do domínio espanhol, Cuba se liberta do domínio espanhol para cair sob as garras, sob o poder, sob o domínio dos Estados Unidos da América. Então, Cuba deixa de ser uma colônia da Espanha e se transforma numa, entre aspas, colônia americana. É a partir desse ano que os Estados Unidos passam a exercer uma influência muito grande em Cuba. Para você ter ideia, Cuba tornou-se uma democracia e na Constituição da República Cubana, existe uma emenda que foi idealizada por um senador norte-americano chamado Platt, por isso que a emenda se chama Emenda Platt, e pela Emenda Platt, os Estados Unidos, constitucionalmente, pela Emenda Platt, os norte-americanos tinham o direito de fazer qualquer tipo de intervenção na ilha de Cuba, qualquer uma. Então há que se perguntar, que independência é essa? Como é que Cuba torna-se um país independente e os Estados Unidos empurram goela abaixo de Cuba a Emenda Platt, que dava a eles, norte-americanos, o direito de realizar qualquer tipo de intervenção na ilha. Vale registrar que é nesse período que os Estados Unidos vão erguer a base militar de Guantánamo, que, por sinal, até os dias de hoje se encontra na ilha de Cuba. O ex-presidente Obama prometeu desmantelar a base e não o fez. Quando Cuba tornou-se independente da Espanha e se tornou aliado norte-americano, se tornou dependente dos Estados Unidos, os cubanos trocaram um domínio por outro. Então, após a independência, é como se Cuba tivesse deixado de ser colônia da Espanha e se tornasse uma colônia norte-americana. Os Estados Unidos implantaram em Cuba uma república marionete, uma república fantoche, uma república onde os poderes eram exercidos, na verdade, pelos Estados Unidos. Havia lá governo de fachada. Existia nos Estados Unidos um governo de fachada, existia em Cuba, um governo de fachada que atendia os interesses norte-americanos. O domínio norte-americano sobre a ilha de Cuba, por incrível que pareça, era um domínio muito pior do que o domínio espanhol. Porque os Estados Unidos transformaram a ilha de Cuba num prostíbulo de luxo. O que os Estados Unidos implementaram muito em Cuba foram cassinos. Cuba se transformou numa Las Vegas tropical, não é? E você tinha muitas casas de prostituição, não é? Até porque essa atividade, né, os jogos, os cassinos, trabalham de mãos dadas com a prostituição. Os donos de cassinos normalmente contratam jovens
moças e rapazes bonitos para seduzirem as pessoas que estão ali no cassino, e essas pessoas seduzidas por esses jovens começam a gastar e a apostar desgovernada e descontroladamente. E é claro, na hora que os Estados Unidos impuseram este tipo de relação, esse tipo de domínio sobre Cuba, isso revoltou a população. É aquela história, eu era feliz e não sabia. Os cubanos trocaram o domínio espanhol por um domínio muito pior, um domínio coercitivo, um domínio imperialista, e que desagradou demais a população cubana. Afinal de contas, qual é o pai, a mãe, o irmão que vai ficar satisfeito vendo os seus filhos se prostituírem? Claro que o domínio americano gerou uma revolta gigantesca por parte da população cubana. Não havia aceitação da população ao governo fantoche que os Estados Unidos implantaram na ilha de Cuba. Bom, ante a revolta populacional contra o domínio norte-americano, duas figuras vão obter uma adesão gigante por parte da população. Uma era um cubano, filho de um rico latifundiário com a empregada dele, um filho bastardo, Fidel Castro, e outro um argentino chamado Ernesto Guevara, conhecido por todos como Che, por conta do bordão que ele usava, ele chamava todo mundo de Che. O Fidel Castro e o Ernesto Guevara, os dois vão se organizar, vão se articular e dão início a uma resistência contra o domínio norte-americano na ilha de Cuba. Fidel e Che dão início ao processo revolucionário que tinha como grande objetivo libertar Cuba do domínio americano. E como a população estava extremamente colérica, revoltada com o domínio norte-americano sobre a ilha, Fidel Castro e Che tiveram o apoio gigante da população cubana. Olha, isso é muito importante para que nós entendamos o êxito da Revolução Socialista em Cuba. Porque sem apoio de povo não se faz revolução, tá? Então, um dos grandes segredos do enorme sucesso de Fidel e Che está diretamente associado ao fato de ambos terem tido um gigantesco apoio da população que estava muito, muito revoltada com as relações de poder, com as relações de domínio exercidas pelo imperialismo norte-americano na ilha de Cuba. Contando com o grande apoio do povo, Fidel Castro e Che Guevara vão organizar numa região chamada Sierra Maestra uma guerrilha. Bom, primeiro, a escolha de Sierra Maestra foi proposital. Sierra Maestra é uma região alta e, portanto, por se tratar de uma região alta, Fidel e Che, eles tinham uma visão privilegiada. Eles avistavam os seus inimigos de cima para baixo. Nós sabemos que geografia é um elemento importante em guerras e em conflitos. Por que vocês acham que a polícia tem tanta dificuldade para combater o crime organizado no Rio de Janeiro? Porque os criminosos estão no morro, e no morro eles estão de cima para baixo, numa visão privilegiada. Por isso que quando a polícia do Rio sobe os morros, sobe às cegas. Fidel e Che, fazendo essa correlação, montaram a guerrilha na região de Sierra Maestra, porque Sierra Maestra é um território alto, e por se tratar de uma região alta, Fidel e Che montaram uma guerrilha
numa posição geopolítica, geográfica privilegiada. E eles dão início a uma revolução para afastar, para libertar Cuba do domínio americano, utilizando de táticas de guerrilha. Eles dão início a um processo revolucionário para libertar Cuba do domínio norte-americano, utilizando-se de táticas de guerrilha. Guerrilha funciona da seguinte maneira: são vários ataques simultâneos em lugares diferentes. Então, você organiza vários ataques simultâneos em lugares diferentes, porque na hora que se organiza vários ataques simultâneos em lugares diferentes, você obriga o exército, no caso de Cuba, do governo entreguista pró-americano de Cuba, a ter que se dividir. E na hora que esse exército se divide, ele se enfraquece. Então, a tática de guerrilha é uma tática muito interessante e que funciona bem. É uma tática interessante e é uma tática que funciona bem, sobretudo em países como Cuba, que possuem um território muito pequeno. Os dois montam a guerrilha. A guerrilha ela foi se fortalecendo, ela foi montada por volta de 56, 57, ela foi se fortalecendo e no dia 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro e Ernesto Guevara assumem o poder na ilha de Cuba. Em 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro e Ernesto Guevara expulsam de Cuba o governante fantoche, o cidadão que administrava Cuba, para atender aos interesses norte-americanos, que se chamava Fulgêncio Batista. Em 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro e Ernesto Guevara tomam o poder. Os cubanos tiveram um ano novo bombástico, e no dia 1º de janeiro de 59, o presidente de Cuba, Fulgêncio Batista, o ditador, o cidadão que governava Cuba para atender os interesses norte-americanos, ele foi expulso daí. Quando o Fulgêncio foi expulso daí, entre os anos de 1959 e 1960, Fidel Castro e Ernesto Guevara, eles flertaram com os Estados Unidos. É interessante porque esta é uma passagem da Revolução Cubana que alguns esquerdistas não gostam muito de comentar, tá? Mas a história é história, fato é fato, tem que ser comentado. Entre os anos de 59 e 60, Fidel Castro e Ernesto Guevara, eles viajaram para os Estados Unidos para tentar compor com os Estados Unidos um novo modelo político-administrativo. Isto mesmo. Inicialmente, originalmente, não estava nos planos nem de Fidel, nem de Che romper a ligação política e econômica que Cuba tinha com os Estados Unidos. O plano deles era tentar construir com os Estados Unidos uma relação de poder mais amena, uma relação de poder mais flexível. Ou seja, Cuba sabia que dependia dos recursos norte-americanos, mas o Fidel e o Che não queriam que a relação de domínio que os Estados Unidos tinham sobre Cuba continuasse de forma, digamos, tão predatória. Havia isso, houve isso. Inclusive você tem vários registros de Fidel, de Che, visitando, não é, os Estados Unidos, foram recebidos como heróis, hospedados em hotéis de luxo,
E muita gente usa isso erroneamente para depreciar a figura dos dois. Tá vendo? Como os dois gostam de luxo, de conforto. Quem não gosta, irmão? Pelo amor de Deus. Palhaçada, hipocrisia. Então, o que acontece? Os dois tentaram, entre 59 e 60, compor com os Estados Unidos um governo menos coercitivo, menos imperialista. Quando eles retornam para Cuba, eles foram muito mal recebidos pela população. Mas é óbvio, se entendam, a população deu o grande apoio a Fidel e ao Che, porque os dois estavam liderando uma revolução contra o domínio americano. E aí, eles tomam o poder, derrubam Fulgêncio Batista, e depois que derrubam Batista, vão para os Estados Unidos, que era visto exatamente como grande câncer pela população cubana. O que eles esperavam? Que voltassem dos Estados Unidos, eles iam ser recebidos como príncipes, como heróis? Não. Quando Fidel e Che retornam dos Estados Unidos sem nada definido, eles não chegaram a compor nenhum governo, nada, as negociações estavam muito morosas, na verdade, os Estados Unidos estavam embromando os dois, quem sabe até tentando manipular ambos para manter uma relação de poder no mesmo viés, na mesma perspectiva que mantinha com Fulgêncio. E quando os dois retornam para Cuba e foram recebidos de maneira péssima, a população estava rechaçando os dois, quem chamou ambos à responsabilidade foi Raul Castro, o irmão de Fidel. Porque o Raul sempre foi marxista, socialista. Fidel não. E Che Guevara, ele tinha ideias de distribuição de renda, não é? Ele tinha um pensamento socialista. Aliás, gente, você ter um pensamento socialista é você ter um pensamento que preze pela maioria, pelo bem-estar das pessoas. Não está nada de errado nisso. Socialismo, ismo significa culto, louvor, adoração ao social. Então você defender que todos vivam bem, comam bem, tenham tudo do bom e do melhor, não há nenhum equívoco, não há nenhum erro nisso, pelo contrário. Mas o socialismo como ideologia de poder, como proposta de sociedade, foi a criação de vários pensadores, e o mais conhecido é Marx. Mas, quando o Fidel e Che voltam dos Estados Unidos, foi o Raul que chamou ambos à responsabilidade. E aí o que acontece? 1961, na verdade foi final de 1960, início de 61, Fidel Castro, fortemente pressionado pela cúpula do que se tornaria Partido Comunista Cubano, final de 1960, início de 61, ele transforma a ilha de Cuba num país socialista. Final de 1960, início de 61, Fidel Castro transforma a ilha de Cuba num país socialista. Quando isto acontece, final de 60, 61, início de 61, Fidel torna Cuba um país socialista, os Estados Unidos reagem. Quem governava a nação norte-americana na época era o presidente John Fitzgerald Kennedy, o famoso JFK, o homem que foi assassinado em 63. E o Kennedy, quando Fidel anunciou que Cuba se tornaria um país socialista, Kennedy ordena a CIA, o Serviço Secreto Americano, Kennedy ordena a CIA uma invasão a Cuba. Kennedy ordena uma invasão a Cuba e o objetivo desta invasão era reverter a Revolução Socialista. Mesma coisa, não é? Nós vimos isso na aula de China, está em dúvida a volta, que os Estados Unidos fizeram quando
a Revolução Socialista na China triunfou. Então, em 1961, os Estados Unidos organizam uma invasão a Cuba para reverter a Revolução Socialista, e essa invasão ficou conhecida como a invasão da Baía dos Porcos. Baía dos Porcos era o nome do acidente geográfico. Então, os Estados Unidos organizam, articulam uma invasão para reverter a Revolução Socialista, e essa invasão ficou conhecida como a invasão da Baía dos Porcos. Che Guevara chegou a se corresponder com Fidel, dizendo que somente um milagre impediria que os Estados Unidos invadissem Cuba, porque ele, Che, não estava mais conseguindo frear a invasão soviética. Veja como a história é interessante. Rapaz, se é um milagre que a Revolução Cubana está precisando, tome. Teve uma tormenta tropical, um ciclone, que destruiu a esquadra americana. Moral da história: a invasão à Baía dos Porcos foi um fracasso. É claro, nós sabemos que em condições normais, a chance de Cuba derrotar os Estados Unidos numa guerra é zero. Houve essa tormenta tropical. Foi uma sorte tremenda que Cuba teve. Mas foi uma sorte tremenda. Só que, em termos de relações internacionais, ninguém quer saber, não. Para todos os efeitos, o que foi que aconteceu? Cuba derrotou os Estados Unidos. Fidel, que não gostava de provocar os Estados Unidos, para não dizer o contrário, chegou a fazer uma piada dizendo que até Deus era socialista, porque mandou uma tempestade, uma tormenta tropical, e essa tormenta acabou aniquilando a esquadra norte-americana, frustrando a tentativa norte-americana de invadir a ilha de Cuba pela Baía dos Porcos. Com o malogro dessa invasão, com o fracasso da invasão à Baía dos Porcos, o governo norte-americano, que nós sabemos não é de engolir derrota, e nessa brincadeira Cuba está dando 2-0, não é? 1-0 quando se torna socialista, 2-0 por conta do episódio da Baía dos Porcos, e o governo norte-americano, em 1962, o presidente John Kennedy organiza uma nova invasão à ilha. Só que esta nova invasão aconteceria com tudo que os Estados Unidos pudessem usar. A ordem do John Kennedy foi que não se poupasse esforços, que o alto comando militar estava autorizado a utilizar de toda a força que pudesse para reverter a Revolução Cubana. O alto comando militar estava autorizado a se utilizar de toda a força que pudesse para reverter a Revolução Socialista. Quando os Estados Unidos organizaram esta nova invasão à ilha, com o objetivo de reverter a Revolução Socialista, eles mandaram para Cuba aviões, drones, para espionar, para bater fotos da ilha, porque seria uma invasão de grande porte. E eles queriam mapear os pontos mais estratégicos e bateram fotos da ilha de Cuba, e nessas fotos eles descobriram
que a União Soviética havia chegando. Lembra? A gente falou que Cuba pediu apoio à União Soviética. A União Soviética chegou com apoio tanto e colocou plataformas de mísseis atômicos na ilha de Cuba. Olha aqui o alcance dos mísseis. Tá, Garrido? Então, se esses mísseis fossem disparados, iriam destruir o Canadá, iriam destruir o México, que não tinham nada a ver com a história, e daí? Ia, mas eles são aliados americanos, paciência. Veja só. É importante que se diga que a União Soviética não precisava colocar mísseis em Cuba para atingir os Estados Unidos. A União Soviética está aqui, ó. O mundo é redondo, viu? E a União Soviética tinha mísseis de longo alcance que da própria União Soviética atingiriam os Estados Unidos. Agora todos vão de convir que colocar mísseis aqui na cara dos Estados Unidos é um grande elemento de intimidação. Cuba está a 100 e poucos quilômetros de Miami. Olha aqui Miami. Quando a União Soviética coloca mísseis na ilha de Cuba, esse episódio é considerado como o mais crítico de todos os episódios da Guerra Fria, a crise dos mísseis. A crise dos mísseis é considerado como um dos eventos mais traumáticos da Guerra Fria. Nunca o mundo esteve tão próximo do fim quanto aqui. E esta crise durou exatamente 13 dias. Foram 13 dias de crise ininterruptos. Recomendo a todos que assistam um filme intitulado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Esse filme retrata exatamente a crise dos mísseis. Você vai desprezar os exageros, que é um filme norte-americano. Você vai desprezar os exageros, o excesso de elogio que eles fazem lá nos Estados Unidos e tal. Mas o filme Os 13 Dias que Abalaram o Mundo é um filme muito interessante porque mostra como Kennedy teve uma habilidade política para contornar a crise dos mísseis. Isso é fato. Não é? Então, depois de 13 dias de tensão, você tem ideia, em Miami, aqui na Flórida, todo o estoque de alimentos dos supermercados foram comprados. Aqui essa área é uma área que tem muitas casas. Essas casas têm pátios enormes e tem bunkers, esconderijos subterrâneos que são usados, até hoje eles são usados para proteção de furacões, que é essa área aqui, uma área ciclonal. Então eles usam muito esses bunkers, esses esconderijos como proteção de furacões, e na Guerra Fria eles usavam também esses bunkers como esconderijos para uma possível guerra nuclear. Depois de 13 dias, a crise dos mísseis foi solucionada. E a crise dos mísseis foi solucionada da seguinte maneira. Os Estados Unidos desarmaram os mísseis que eles tinham armados na Turquia, e mísseis esses que a OTAN tinha apontado para a União Soviética. Isso foi exigência da União Soviética. Os Estados Unidos desarmariam os mísseis que eles tinham montados na Turquia e apontados para a União Soviética. Então, os Estados Unidos desarmariam os mísseis da Turquia e a União Soviética desarmaria os mísseis de Cuba. Essa foi a primeira exigência da União Soviética, do Khrushchev, exigência acatada por Kennedy, a contragosto dos militares. O filme que eu citei, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, ele fala sobre isso. Bom, além dos Estados Unidos desarmarem os mísseis da Turquia, uma outra exigência soviética foi
que os Estados Unidos não mais fizessem nenhuma intervenção na ilha de Cuba. Ou seja, os Estados Unidos deixassem Cuba seguir o seu próprio rumo. Ambas as exigências foram aceitas. A crise dos mísseis acaba em 62, mas neste ano, em 62, os Estados Unidos impuseram um violentíssimo embargo econômico à ilha de Cuba. Esse embargo, inclusive, dura até hoje, tá? Obama tomou medidas no sentido de flexibilizar esse embargo, mas o Trump revogou. O embargo econômico ele foi imposto logo depois da crise dos mísseis e dura até hoje. Enquanto a União Soviética existiu, o embargo econômico não impactou a ilha de Cuba em absolutamente nada. Enquanto a União Soviética existiu, o embargo econômico não impactou economicamente em absolutamente nada a ilha de Cuba, porque a União Soviética, assim como fazia no Vietnã, assim como fazia na Coreia do Norte, fazia em Cuba. A União Soviética sustentava Cuba. Então, enquanto a União Soviética existiu, esse embargo econômico e nada foi a mesma coisa. Somente a partir de meados da década de 90, porque a União Soviética acabou em 91, e em meados da década de 90, Cuba começou a sentir os impactos do embargo. Cuba só não se desmantelou completamente na década de 90, porque Hugo Chávez, quando ele ascendeu ao poder na Venezuela, ele passou a manter Cuba com a ideia de construção do eixo do bem, como Chávez chamava, né? O socialismo do século XXI, aquela miséria lá na Venezuela, que está todo mundo morrendo de fome, e que ele chama de socialismo. Socialismo de miséria não existe. Então, quando a crise mundial de 2008 se fez presente, a economia de Cuba sucumbiu. A morte de Fidel Castro, por incrível que pareça, para Cuba, no sentido econômico de flexibilizar o embargo, foi bom. No sentido econômico, porque Fidel era o grande motivo da desavença entre Estados Unidos e Cuba. Fidel é um resquício, gente, da Guerra Fria. E Fidel provocava, não é? Porque o que mantinha Fidel no poder era o anti-americanismo. E é evidente que Fidel ele fez de tudo, enquanto vivo, para preservar o anti-americanismo. Porque, preservando o anti-americanismo, Fidel estava se preservando no poder. Quando Fidel renunciou em 2008, Raul Castro assumiu o poder e deu início a reformas modernizadoras em Cuba. Fidel Castro assumiu o poder e dá início a uma série de reformas modernizadoras na ilha de Cuba. Recentemente, Raul Castro foi substituído do poder pelo atual presidente de Cuba, Miguel Díaz. Quem governa Cuba hoje é Miguel Díaz. Ele é o primeiro presidente, o primeiro a governar a ilha que não teve envolvimento direto com o processo revolucionário que aconteceu em 1959. Porque até Miguel Díaz assumir a presidência, todos os governantes de Cuba tiveram uma ligação direta ou indireta com o processo revolucionário. Desde que assumiu o governo, Miguel Díaz ele vem falando das suas pretensões no que tange ao futuro de Cuba. Pelas declarações e pelas ações políticas
tudo indica que Miguel Dias pretende transformar Cuba numa espécie de China tropical. Miguel Dias, ele quer reproduzir em Cuba exatamente o mesmo modelo que Deng Xiaoping implementou na China. Uma abertura econômica sem abertura política. Ele, Miguel Dias, pretende transformar Cuba. Miguel Dias pretende transformar Cuba num país socialista de mercado, exatamente como a China é. Não é? Então, abertura política não existe, mas abertura econômica total, com concessão de vantagens, benefícios. Professor, e será que o grande capital se sentirá tentado a investir em Cuba? Claro, óbvio. Cuba está num ponto geográfico super, ultra privilegiado, notadamente por turismo. Caribe, né? É uma região paradisíaca, é um balneário. Então, você pode fazer um fluxo de investimentos absurdo que o retorno é garantido. Então, fora o potencial agrícola da ilha, né, como fornecedor de matéria-prima, cana-de-açúcar, fumo, são produtos, né, que até hoje têm aceitação. Né? Então, claro, tem tudo para dar certo. Mas não temos como saber se vai dar certo. Primeiro, quando o Raul, seguido por Miguel Dias, implementou esse governo de modernização, de abertura econômica, o capitalismo viveu uma crise mundial em 2008, 2009. Essa crise não acabou e nós não temos como saber se ao término da crise as grandes nações, as grandes empresas do capitalismo se interessarão em fazer investimentos em Cuba. Acredito que sim. Né? E na atual conjuntura, nesse momento, tem um outro problema que vai agravar em demasia a crise do capitalismo, que é a pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus vai gerar uma crise mundial de proporções, sabe-se Deus de que tamanho. Fala-se de 500 milhões de pessoas que vão entrar na linha de pobreza em consequência da crise pós-pandemia do coronavírus. E, evidente, todos esses embrólios internacionais que dependem de investimentos vão ficar para segundo plano. Mas, de qualquer maneira, fiquemos atentos, porque tudo isso vai passar, a crise vai passar, a pandemia vai passar, e quando esses episódios passarem, a gente tem que ficar atento, aguçado, para ver quais serão os rumos que o capitalismo dará a Cuba. Se as grandes empresas, as grandes nações vão flexibilizar as relações e passar a investir ou não em Cuba. Não dá para a gente prever, antever o futuro, então resta-nos apenas aguardar o desfecho de todo esse processo. Bom, pessoal, com isso a gente fechou mais um conflito da Guerra Fria, que foi a Revolução Cubana. Na próxima e última aula sobre esses momentos iniciais da Guerra Fria, abordaremos a Guerra do Vietnã, e assim como a gente fez com todos os outros conflitos, falaremos do Vietnã, da gênese, e caminharemos com o Vietnã até os dias de hoje. Tá bom? Então se inscreva no canal, ative as notificações para você ser informado em tempo real sempre que nós postarmos uma aula nova. Beleza? Gostou aí? Até a próxima e um grande abraço.